tudo bem com vocês? Que saudade! Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre as grandes navegações. O que são essas grandes navegações? O que aconteceu para a gente ter essa coisa? O que foi isso aí? Foi um nome dado para mostrar, para poder estar evidenciando as viagens que os europeus fizeram entre o ano de 1400 e 1600, que nesse meio termo aí, com essas grandes navegações, eles declararam a descoberta do Brasil, né, que foi em 1500. Essas viagens, antes de mais nada, uma grande aventura, isso mesmo, uma grande aventura para eles, porque eles desconheciam muitas coisas, tá? Eles desconheciam muito o que estava acontecendo pelos oceanos e eles tinham pouca aparelhagem para essa navegação. Foi aí nessa época que eles usaram a luneta, o astrolábio, a bússola, para poder estar fazendo as orientações de navegação, tá? Esse mapa aí embaixo foi o mais usado pelos primeiros navegantes, tá? Para poder estar olhando onde que era, para onde que eles iriam navegar. A princípio, essa grande navegação, eles queriam chegar à Ásia. Então, vamos lá. Um dos mapas mais usados pelos primeiros navegantes europeus do século XV foi feito por Ptolomeu, geógrafo e astrônomo, que vivia na Alexandria, país esse que leva o nome de Alexandria pela conquista de Alexandre, tá? No século II depois de Cristo, você pode observar a Europa, o norte da África e a Ásia Ocidental, aí nesse mapa. A primeira parte oriental da Ásia, desconhecida da maioria dos europeus, é chamada de Índia. Ao sul do Oceano Índico está a terra incógnita, a terra que eles não sabiam qual que era. Quais que eram os perigos que eles achavam ou que eles iriam encontrar pelos mares, né? Então, aí tá, os perigos reais e imaginários. Eles acreditavam que tinha monstros e tudo mais, mas isso aí era imaginário. Mas eles tiveram outras coisas que não eram imaginárias, como eles tinham as dificuldades de navegação, porque eles não conheciam muita instrumentação, tormentas, chuvas, eles não conheciam a questão das marés, que levavam as naus para outros lados, né? Eles tiveram N coisas que dificultaram a questão da navegação. Para navegar em alto mar, os europeus do século XV tiveram que enfrentar muitos perigos, reais e imaginários. Os perigos imaginários eram muitos. Acreditavam que a Terra era quadrada, primeiro, né? Que eles descobriram que ela realmente não era quadrada. Outros julgavam que ela era achatada como uma pizza. Falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam, incendiando os navios. Então, isso aí era o imaginário deles. Então, aí nessa gravura de 1558, vemos uma serpente marinha, um dos monstros que contavam infestava o Oceano Atlântico. Isso é o imaginário deles, tá? Os perigos reais, quais que eram? Que esses navegantes tinham pela frente também não eram poucos, tá? Ventos desfavoráveis, ameaças de encalhes, muitos recifes nos oceanos, né? Doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios. Então, assim, às vezes a viagem durava meses, então, às vezes o que eles levavam
comprar comida para beber e tudo mais, não dava para o tempo que eles ficassem navegando. A economia, o que aconteceu? Verificou-se um crescimento do comércio. Essas grandes navegações foram o boom do comércio. Aí que deslanchou o comércio mesmo, tá? Quem primeiramente começou a fazer essas empreitadas de navegação foi Portugal, porque Portugal, tinha conhecimento marítimo, tá? De cartografia. Eles tinham uma escola de navegação que chamava Sagres. Eles tinham conhecimento de construções de naus, que a gente fala que é navios, mas naquela época chamava-se naus. Então surgiram outras coisas novas que propiciaram essas grandes navegações. Na economia, verificou-se o crescimento do comércio, o florescimento de cidades antigas e o surgimento de novas na sociedade. O surgimento de um novo grupo social, a burguesia. Na política, assistiu-se fortalecimento dos reis. Então, gente, aí a gente tem um regime que a gente chama de absolutista. Vai começar a criar vai estar mais latente esse poder na mão do rei. É um poder centralizado na mão do rei, tá? Dom João, rei de Portugal, e a coroação, né? O que eles pensavam? Que eles tinham de buscar as riquezas que viessem do Oriente. Como vimos anteriormente, eram os mercadores de Gênova e Veneza, cidade do norte da Itália, que controlava o rico comércio do Oriente. Este comércio girava em torno de artigos de luxo, seda da China, tapeçaria da Pérsia, e as famosas especiarias, pimenta do reino, cravo, canela, mostarda, gengibre e nozes. A seda foi desenvolvida pelos chineses na Europa. Ela era comprada a peso de ouro, tá? Então, a Itália dominou aquele pedacinho do Mediterrâneo ali. Então, Portugal precisava achar outros caminhos para chegar até a Ásia, para fazer esse comércio. Por isso que eles foram, e nesse decorrer deles irem para achar novos caminhos, eles foram conquistando novos territórios. As especiarias, né, que são essas aí que estão na imagem, as especiarias eram muito cobiçadas pelos europeus. Como na época não havia geladeira, eles usavam as especiarias para conservar a carne e todo o seu sabor agradável. Elas também serviam como condimentos para muitos outros alimentos. Além disso, era usada para o preparo de remédios. Nas imagens vemos exemplos de especiarias utilizadas nos dias de hoje também. A canela, noz moscada, cravo, pimenta, tem um monte de coisa que a gente usa ainda. Herança lá dos europeus. Tanto as especiarias quanto os artigos de luxo eram trazidos do Oriente em caravanas de camelos, guiadas pelos árabes até o porto de Constantinopla, Trípoli, Alexandria, Tunis e Celta. Vocês ouviram falar muito dessas cidades quando a gente falou das primeiras civilizações, lá no sexto ano, tá? A gente conversou, vocês conversaram, a professora mostrou essa formação dessas cidades. Então, eles faziam esse comércio aí. Com o Mediterrâneo controlado pelos italianos, lembra que eu já falei no slide antes, que os italianos controlavam o Mediterrâneo, não deixavam para poder passar por aquilo ali, eles pagavam altos impostos. Então, para evitar esses altos impostos, os outros países começaram a desvendar o Atlântico, né? Só restava uma alternativa para os outros povos europeus que quisessem participar do comércio de especiarias, era evitar o Atlântico e buscar novos caminhos para o Oriente navegando pelo Atlântico. Portugal.
Portugal foi o primeiro, o pioneiro nessas navegações, nessas primeiras navegações pelas grandes navegações pelo Atlântico. Como eu disse para vocês, aí a gente tem o astrolábio, tem a bússola aí desenhada aí e uma nau, né, que são os navios que a gente fala hoje, só que naquela época era nau. Os portugueses, no início do século XV, Portugal estava em condições de liderar a expansão marítima e comercial europeia. Possuía um rei, uma burguesia disposta a investir no negócio das especiarias e artigos de luxo do Oriente. Para vencer os perigos marítimos, os portugueses desenvolveram técnicas e conhecimentos novos, como o aperfeiçoamento de mapas, o uso da bússola e do astrolábio, e a criação de caravelas, tá? Então, Portugal saiu pioneiro porque o que acontece? Existia a união de Espanha e Portugal, que a gente chama de União Ibérica. E esses dois países estavam desfazendo essa união. Então, a política de Portugal e de Espanha foi descentralizada. Então, cada um teve a sua política. E Portugal saiu muito bem nesse desenvolvimento dessa centralização política. Então, ele já tinha uma organização social política do país, enquanto a Espanha ainda não tinha deslanchado nesse sentido. Então, Portugal foi o pioneiro nesse sentido, porque ele já tinha se estabelecido economicamente e politicamente. A bússola, ela foi inventada pelos chineses e levada para a Europa pelos árabes. A caravela, de descobrir, a palavra caravela é do diminutivo de caravo, nome de uma embarcação árabe movida pela força do vento. A caravela é uma invenção genuína portuguesa. Então, vocês estão vendo um desenho de uma caravela, tá? Navegando com os portugueses. Como é que foi essa navegação? O que eles tinham em mente para navegar, se aventurar pelo Atlântico? Os portugueses acreditavam que, contornando a África, seria possível chegar ao Oriente, ou chegar à Ásia, que era a primeira intenção deles, para fazer o comércio, para comprar seda, para comprar essas especiarias, né? Que eles precisavam da seda para roupa e das especiarias para conservar a alimentação. Mas, no começo do século XV, pouco se sabia sobre este caminho. Por isso, os portugueses foram avançando pelo Atlântico aos poucos. Eles não foram ficando meses e meses e meses, não. Eles foram conhecendo, né, para ver como é que eles faziam para poder transpor a África e chegar do outro lado da África, lá na Ásia, né? Cada piloto que voltava de uma viagem pela costa africana fazia um roteiro da viagem a partir do qual os estudiosos iam aperfeiçoando seus mapas. Então, eles foram conhecendo, não foi? Eles saíram hoje, amanhã já estava lá na Ásia, não foi? Eles foram fazendo estudos, conhecendo o caminho aos quais eles iriam percorrer e também conhecer o que eles iam ter pelo percurso na questão do mar, né? Aqui a questão de intempéries que pudesse acontecer. Em 1415, os portugueses tomaram o porto de Ceuta para impedir o comércio entre árabes e italianos. Mas nada adiantou. Os árabes
desviaram suas caravelas para outros pontos do litoral africano. Aí, então, os portugueses sentiram a necessidade de planejar passos seguintes. Lembra do que eu falei para vocês? Que eles precisavam estudar como é que eles viam o que eles tinham de estudar, né, percebendo e estudando os próximos passos para que eles fizessem uma viagem mais tranquila. Por isso, Dom Henrique, filho do então rei de Portugal, Dom João, fundou a Escola de Sagres. O que era essa Escola de Sagres? Era um centro de estudos náuticos que reunia geógrafos, astrônomos, matemáticos, construtores, tradutores e cartógrafos para desenvolver instrumentos de navegação, mapas e estudos sobre as ciências náuticas com base em diários de bordo e roteiros de viagem. Então, aquelas descrições que alguém que se aventurasse aí tentar ir para a Ásia, eles foram fazendo estudos e montou um roteiro de viagem deles mais aceitável e menos perigoso. Que, por exemplo, foi uma tal expedição para poder estar transpondo a África para chegar à Ásia, só que essa embarcação, ela encontrou um Recife, então ela naufragou. Então ali naquela região já não podia ir, mas eles iam só com uma caravela? Não, gente, eles iam em algumas para. Então ali uma naufragava, as outras de trás não iriam ir para o mesmo caminho que ali iam naufragar também, né? Com o apoio de estudiosos e capitães experientes, os portugueses foram avançando pelo Atlântico. Acompanhe no mapa a expansão marítima dos portugueses. 1415, eles vão para Celta. Onde que é Celta aí? No mapa. Acha aí, tá, gente? Em 1419, eles vão para a Ilha Madeira. Em 1427, a Ilha de Açores. Em 1434, Cabo Bojador. Em 1456, Ilha de Cabo Verde. Isso tudo na costa africana. Em 1482, o Castelo de São Jorge da Mina. Em 1488, Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias. Em 1488 também, Calicut, na Índia, Vasco da Gama. Esses foram os conquistadores, tá? Em 1500, eles aportam em Porto Seguro, no Brasil. Por quem? Pedro Álvares Cabral, que levou o título de descobridor do Brasil. Em 1507, Moçambique, na África. Em 1517, Macau, na China. Olha onde está a China lá, tá, gente? E perceba. E em 1492, um país que a gente não vai saber falar o nome, que é no Japão, também que eles conquistaram. Então, aí está a rota, como que eles foram fazer, que eles vieram no Japão, a rota azul foi a rota que foi mais longe. Aí vem a rota vermelha, que foi no Brasil, para depois chegar onde? Que país é esse aqui, ó? Calicut, na Índia. E depois a verde, que saiu de Lisboa, que contornou, né, a África e chegou também a Calicut. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, os portugueses realizaram o seu, tá faltando um R aí, o maior sonho na época. Chegar ao Oriente contornando, transpondo a África. Calculava-se que o lucro obtido com esta expedição permitia
montar 70 outras iguais a ela, tá? Então, aí tem Vasco da Gama, com a sua aportação lá na Ásia, né? E a Vasco da Gama mostrando a conquista dele. A concorrência espanhola. Como é que foi essa concorrência? Eu já tinha dito para vocês que a autonomia política, governamental e econômica da Espanha ainda não estava organizada após a separação da União Ibérica. Então, eles começaram um pouquinho depois dos portugueses. E eles não tinham tanto domínio da navegação quanto os portugueses. Quando a gente é pioneiro, a gente já conhece mais coisas, então os espanhóis tiveram que fazer novas empreitadas marítimas para conhecer esse Oceano Atlântico. Os reis espanhóis Fernando e Isabel também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Em 1492, estes reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em buscar o Oriente, navegando em direção ao Ocidente. Isso é dando a volta ao mundo. Então, eles saíram lá, que Espanha, acima de Portugal, lá nesse altinho aí, lá no pontinho, lá perto de Lisboa. Ele fez o quê? Ele contornou a África, mas ele também contornou a América do Sul para chegar à Ásia. Então, ele fez esse contorno aí do Oceano Atlântico, que eles saíram lá da Espanha, vieram pela costa brasileira, né? Foram lá no sul da América do Sul, passaram pelo Pacífico e chegaram à Ásia, contornando a América. E também fizeram do Atlântico até o Índico, que eles foram contornando e descobriram que eles conseguiam da Filipinas voltar para a América e da América voltar para a Espanha. Então, eles foram conhecendo caminhos novos. Eles também fizeram outra empreitada aí de vermelhinho, né, que eles fizeram a ida deles lá para a região da Guatemala, de Cuba. Eles fizeram contorno e voltaram, tá? Colombo saiu do porto de Palos em 3 caravelas. Como eu falei com vocês, eles não saíam com uma única caravela. Santa Maria, Pinta e Ninhá. E depois de velejar cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grata surpresa. Encontrou um continente novo para os europeus, a América. Isso aí é o aportamento de Cristóvão Colombo e sua equipe, né? Que em 12 de outubro de 1492, mas como pensou ter chegado às Índias, chamou de índios, os diferentes povos que habitavam essas terras. Havia milhares de... Não tô dando para me ler, tá, gente? Existiam milhares de povos aí, de índios, né? Então, quer dizer, eles colocaram o nome dos habitantes que tinham na América de índios, porque ele pensava ter chegado na Índia.
a descoberta, o encontro ou a invasão da América. Cristóvão Colombo foi bem recebido, não foi bem recebido? Ele escravizou, ele não escravizou os índios? Como é que foi? Como é esse pessoal quis bem a eles, né? Houve um monte de... Imagina, você está dentro da sua casa, de repente chegou uma pessoa estranha querendo conquistar a sua casa. É bem estranho, vocês vão receber bem? Não vai, né, gente? Então, o que acontece? Mais de 500 anos depois da chegada de Colombo nas Bahamas, na América Central, uma pergunta continua no ar. Mais de 500 anos, tá, gente? 12 de outubro de 1492 foi a data da descoberta, do encontro ou da invasão da América pelos europeus. Então, tem essa pergunta. Se eles tinham descoberto, eles já sabiam que tinham outras terras, né? Então, por eles saberem que tinha essas outras terras, esse momento foi de conquista de território. Eles já sabiam que tinham essas terras. A notícia sobre essas terras quase causou uma guerra entre Espanha e Portugal. Por quê? Já que ambos queriam ter direitos sobre elas. Depois de discussões prolongadas, esses países acabaram chegando a um acordo, o chamado Tratado de Tordesilhas. Então, domínios de Portugal e domínios de Espanha. Então, vamos lá. A linha de Tordesilhas dividiam o Brasil, a América do Sul, o Brasil para o lado de cá e para o lado de lá. Então, um lado pertencia a um, outro lado pertencia a outro. E isso deu certo, gente? Esse tratado deu certo? Não deu, né? Então, vamos mais para frente que a gente vai entender isso aí. Cabral, que descobriu o Brasil, tomou posse das terras brasileiras. Preocupado com a concorrência, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar uma expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. Essa esquadra, comandada pelo nobre Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa dia 9 de março de 1500. Eles chegaram dia quanto? Gente, quando que foi o descobrimento do Brasil? Foi em abril. Que dia? Vão lembrar? De 1500? Então, vamos lá. Eram formadas de 13 navios, 10 naus e 3 caravelas, e cerca de 1.500 homens, incluindo cartógrafos, padres, soldados, escrivãos e navegadores experientes, como Bartolomeu Dias o primeiro europeu a contornar a África. Depois de 43 dias de mar, 43, eles saíram de lá, olha, faz as contas, dia 9 de março. 43 dias. Quanto que dá? Hein, gente? 43 dias de mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinais que havia terra por perto. Finalmente, na tarde do dia seguinte, dia 22 de abril de 1500, avistaram um monte azulado, de formas arredondadas, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Então, essa gravurazinha que tem aí em cima é Porto Seguro, né? Nessa foto, o marco
Tem o marco de Porto Seguro, na Bahia, que marca a posse oficial da terra brasileira pelos portugueses. Esse obelisco que tem aí de pedra, tá? Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia de índio tupiniquins, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Lá fincaram uma cruz de madeira com as armas do rei de Portugal. Era a forma de os portugueses dizerem que a partir daquela data aquelas terras eram deles. Então, dia 22 de abril de 1500. Depois de tomar posse, estabeleceu o contato com os indígenas e ordena a celebração da primeira missa. Cabral enviou um navio de volta levando a carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua armada. A carta de Caminha é um importante documento histórico que descreve toda a viagem que eles fizeram e a descoberta deles. Aí tem um trechinho da carta que vou ler para vocês. Nesta terra, até agora, não pudemos saber se existe ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de bons ares, assim frios e temperados. As águas são muitas e infinitas. A terra é tão grandiosa que queremos aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que podemos tirar dela, me parece, será salvar essa gente, tornando-as cristãs. E desta maneira, aqui conto a vossa alteza, que vi nessa vossa terra. Então, gente, eles tentaram evangelizar os índios, que é torná-los cristãos. Eles impuseram trabalhos forçados aos índios, né? E também impuseram aos índios construções de moradia para eles.